Você é agricultor ou só tem uma terrinha? E já tentou plantar alimentos de forma orgânica, sem a utilização de defensivos agrícolas? Difícil conseguir bons resultados, não? Pois é, eu também tenho uma terrinha e já tentei fazer isso. Já foi em um mercado que vende produtos orgânicos, aqueles certificados que você sabe que realmente são orgânicos e percebeu a enorme diferença de preço para o mesmo produto que não é orgânico? É muito difícil plantar para colher grande quantidade sem usar defensivos agrícolas. Todos nós sabemos disso ou quase todos nós sabemos. Não sou contra os produtos orgânicos. Eu até acho que deve ser incentivado a produção, comercialização de orgânicos, porém eu entendo que querer de forma quase que artificial mudar a forma de produzir sabendo do risco do desabastecimento, que pode até levar à morte de pessoas e, consequentemente, de milhares de pessoas no mundo inteiro, é um crime, é um crime muito terrível, a menos que o objetivo seja esse. Pois bem, esse é o nosso tema de hoje. Foi criado simplesmente uma ditadura ambientalista que pode levar à eliminação de grande número de pessoas no mundo. Isso porque criou-se a ideia que o homem é um mal para o mundo. Quando eu digo homem, eu estou me referindo aos seres humanos. Então, partindo dessa premissa, criaram uma série de termos bonitos, de procedimentos fofos, de ideias politicamente corretas que compra a consciência de quase todas as pessoas. Fazem você acreditar que é tudo pela preservação da vida, quando o que a gente percebe é que é bem o contrário. Vamos entender um pouco como foi que essa ideia de salvar o planeta tomou conta de quase todo mundo. Em 2004, o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, convidou cerca de 50 instituições financeiras para participarem de uma iniciativa conjunta para encontrar maneiras de integrar o ESG, o Environmental, Social and Governance. Eu acho que a pronúncia é mais ou menos isso aí. E que corresponde às práticas ambientais e sociais de governança de uma organização. Foram então criados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis por esse Pacto Global, e dentre eles destaco alguns, não vou listar todos aqui, mas algumas práticas. 1. A diminuição do impacto ambiental, da poluição do ar e da água. Redução e compensação da emissão de gases estufa, o uso de recursos naturais de forma consciente, não ter relação com desmatamento ilegal, o consumo responsável de água, a adoção de critérios de logísticas reversas, gestão de resíduos, a implementação de reciclagem, como exemplo, o reuso de água e reciclagem de embalagens, a eficiência energética, que é a adoção de energia limpa e renovável, e, por último, a promoção e preservação da biodiversidade. Tudo muito bonitinho, como eu falei, politicamente correto, medidas em uma mesa de escritório, na verdade,
é sim uma criação perfeita de medidas até viáveis. E para alcançar os 17 objetivos que eu falei, os países precisaram cumprir 169 metas que não vou listá-las aqui. Esses objetivos deveriam ser atingidos até 2015. Então, em 2015, a ONU fez um documento final que compilava todos os objetivos, as metas e indicadores dessa ação, que ficou conhecida como a Agenda 2030. Acredito que muitos tenham ouvido aí Agenda 2030, mas não sabe bem do seu conteúdo. O foco desta agenda seria sensibilizar as pessoas, as empresas, os governos e as nações para a necessidade de uma mudança, alegando que precisava acabar com a pobreza, acabar com a violência em suas diversas dimensões e criar proteção para o meio ambiente e garantir que todos possam ter o direito assegurado de paz e prosperidade. Aqui no Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, desenvolveu uma proposta de adequação das metas globais dessa Agenda 2030 à realidade brasileira. O IPEA adaptou as metas de acordo com as especificidades e prioridades do país e definiu indicadores para acompanhar o cumprimento dos compromissos assumidos. Em 2018, foi lançada uma plataforma que permite o acompanhamento dos indicadores brasileiros referentes à Agenda 2030. A plataforma se chama ODS, fazendo referência aos objetivos. Esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis propostos pela ONU, e seu objetivo é engajar a sociedade brasileira com essa agenda 2030. Acontece que no meio de tantas propostas bonitas dessa agenda, verificamos também objetivos que muito de nós abomina e que é a eliminação de um ser humano, né? Na agenda é definido o seguinte texto: assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. O termo saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos é uma forma de maquiar o verdadeiro sentido da pauta que a ONU defende. A palavra adequada é eliminar a vida intrauterina. Aquela palavra que começa com A e termina com O. Os representantes da ONU defendem a eliminação de uma vida antes da concepção e querem tornar isso um direito universal. Assim é feita uma maquiagem para esconder uma monstruosidade. E essa pauta não é recente. Em 1995, ocorreu a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, cujo documento final foi a Plataforma de Ação de Pequim. Ela consagrou 3 políticas que se tornaram pautas definitivas na ONU, que foi o conceito de gênero, a noção de empoderamento, né? O enfoque da transversalidade, ideia de assegurar o enfoque de gênero nas políticas públicas. O ABO, como eu disse é aquela palavra que eu não posso dizer aqui nesse vídeo, vamos chamar assim.
as políticas de planejamento familiar, a educação sexual e os direitos reprodutivos são formas de controle de natalidade. Portanto, contribui para a redução populacional no mundo. Existe uma corrente dentro do movimento ambientalista que defende a ideia de que há uma superpopulação no mundo e isto é prejudicial para o meio ambiente. Esse controlar o número de nascimentos seria uma forma de driblar o problema. Levando aí em conta que as políticas adotadas pela ONU desde o século passado, é possível perceber que a ideia de redução populacional predomina na instituição. As políticas de redução da população global cometem um equívoco em aceitar esse mito da superpopulação no mundo. Atualmente, todos os mais de 7 bilhões de habitantes do mundo conseguiram viver em uma cidade do tamanho do Texas. Foi isso que fizeram essa comparação, né? A cidade teria a mesma densidade populacional de Nova York, possuindo zonas industriais, áreas verdes, escritórios e residências, e dessa maneira apenas o Texas estaria ocupado por seres humanos, com o resto do mundo inteiro disponível para a produção de recursos. No Brasil, o homem ainda não pisou em 80% do território da região amazônica, território que representa mais de 60% do território nacional. Não existe superpopulação global, como dizem, o que deixa em aberto aí o motivo da busca pela redução da população. Controle populacional não é a única pauta polêmica que a ONU defende e que está presente na Agenda 2030. Sendo assim, por hoje ficamos por aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e se você gostou, deixa seu like e compartilha. E se não for inscrito, dê essa força para o canal.